Agora, Verdolim, passando para outro assunto, deixando essas atualizações de Paulo Dantas para depois com os nossos comentaristas, não é comum, né, Caniato, a gente chamar os nossos repórteres de Brasília, bem em frente a prédios tão tradicionais dos poderes, mostrarem uma bandeira tão imensa como essa atrás de você, que seja a bandeira brasileira. E isso chamou bastante atenção hoje por aí, né? O que aconteceu? Qual a explicação? Olha, essa bandeira foi colocada agora à noite aqui em frente ao Palácio do Planalto. E é uma coisa bastante polêmica, porque o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico, ele impede qualquer alteração nas fachadas dos prédios públicos. A gente lembra, inclusive, que quando o ex-presidente Michel Temer morava no Palácio da Alvorada, como ele tem filho pequeno, ele colocou uma tela de proteção na frente do Alvorada, né? Ali na parte residencial do Palácio da Alvorada, o IPHAN determinou que a rede de proteção fosse retirada. Não foi dada uma explicação oficial para essa bandeira aqui em frente ao Palácio do Planalto, mas o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, numa live que ele estava conversando com influenciadoras mineiras lá em Belo Horizonte, ele disse o seguinte: havia uma bandeira em frente a uma igreja lá em Belém, o Partido dos Trabalhadores pediu que essa bandeira fosse retirada. Aí ele disse que iria mandar colocar um bandeirão em frente ao Palácio da Alvorada. No Alvorada não tem bandeira, tem apenas aqui no Palácio do Planalto, que não é a residência oficial, mas é a sede do governo federal, a sede da União. E durante essa live, durante esse encontro com influenciadoras digitais, o candidato à reeleição disse, inclusive, o seguinte, que ele queria ver quem daria uma ordem, quem poderia ameaçar e determinar a retirada dessa bandeira, que é um símbolo nacional. Por isso a gente está esperando, inclusive, uma repercussão, uma resposta por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que é realmente uma situação bastante atípica. A gente vê em alguns prédios, né, principalmente na esplanada dos ministérios, às vezes a gente vê alguns cartazes na lateral dos prédios públicos dos ministérios, mas aqui em frente ao Palácio do Planalto não é comum e também acaba sendo motivo de bastante questionamento, principalmente por parte do IPHAN. Obrigada pelas explicações, Luciana Verdolim, bom trabalho para você, boa noite. Agora, Cristina Grêmio, começando sobre esse último assunto que a Verdolim trouxe para a gente, ela falou para nós que o IPHAN não permite, né, que em prédios públicos haja alterações nessas fachadas, que seja uma grande bandeira do Brasil. Não houve um posicionamento oficial a respeito disso. O presidente Jair Bolsonaro chegou a mencionar, dar explicações durante uma live, mas agora a gente espera uma resposta do TSE, como a própria Verdolim trouxe para a gente a informação. Qual será essa resposta, na sua opinião? Acho que ninguém tem dúvidas, né? O TSE, que impede investigação acerca de suspeita de cartel de institutos de pesquisa, não vai se manifestar dizendo que bandeira do Brasil é ferramenta de campanha, que não pode misturar presidência com campanha. Óbvio que amanhã, se não hoje à noite mesmo, a gente já vai estar ouvindo essa narrativa. Vamos lembrar que tentaram proibir o uso de bandeiras do Brasil pela população no 7 de setembro. Não era um 7 de setembro qualquer, era o ano do bicentenário da independência. Então, já houve todo tipo de interpretação aí por parte de ministros em relação aos do TSE. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vão mandar tirar e vão alegar qualquer coisa, não precisa nem ser. Eu até concordo com essas regras do IPHAN, de que os prédios públicos têm que seguir, né, as determinações ali de não mexer na fachada e tal. Eu nem lembrava dessa informação que a Luciana trouxe para nós da época do presidente Temer, que ele com filho pequeno tinha colocado essa rede de proteção numa das janelas e teve que retirar a pedido do IPHAN. Então, acho que até essa pode ser uma alegação mais plausível, mas o TSE não vai dar essa explicação, não. Vai dizer que não pode usar a bandeira, porque bandeira é peça de campanha, não pode ser confundida com a presidência da República.